5h14 agora. Falávamos na abertura aqui do Band News São Paulo, segunda edição, sobre a situação que São Paulo enfrenta em relação aos números de coronavírus, de infectados e mortos também. Situação de leitos de UTI ocupados, chegando ao limite da capacidade. Reabertura ou construção de novos hospitais de campanha. Para falar sobre a atual situação que o Estado enfrenta, a gente vai conversar agora com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jamal Suleiman. Obrigada pela atenção com a Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui para tentar responder algumas questões dessa grave pandemia que nos assola. Pois é, doutor, tem ouvintes até se questionando aqui sobre os hospitais de campanha, que a gente falava sobre falta de leitos disponíveis, abertura de ampliar a capacidade agora para receber mais gente, né, já que o número de internações não para de subir. Não era possível prever esse aumento do número de casos, ainda mais com as medidas que não foram adotadas por boa parte da população nos últimos meses? Pois é, acho que a gente investiu bastante, e vocês falaram isso, inclusive na abertura do programa, em relação à educação em saúde, né? Orientando a população qual é a forma de proteção. Porque até o advento da vacina, nós não temos outra estratégia a não ser isso que a gente tem pontuado desde o início. Durante um bom tempo, se considerou que isso era uma estratégia que vinha funcionando, né? E a gente viu, houve um comentário do Felipe em relação ao primeira onda, ela não ter desaparecido. De fato, ela não desapareceu, mas cada movimento que a gente fazia de recolhimento, a curva decrescia. O que acontece agora é um fenômeno que a gente antecipou, não sei se vocês se lembram, no final de novembro, começo de dezembro, e durante todo o mês de dezembro, em relação às festas de fim de ano. A gente chamava a atenção de que as aglomerações representavam e representam um risco imenso para a disseminação da infecção, da pandemia. E é exatamente isso que aconteceu. Então, qual é a estratégia? A estratégia é que a população, de uma vez por todas, entenda que não dá para você aglomerar, não é possível aglomerar enquanto um contingente muito grande da população não receber a vacina. Enquanto isso não acontecer, e a gente precisa pensar nisso, porque a vacinação acabou de começar, nós vamos ter que conviver com isso durante um período muito longo. Então é fundamental que as pessoas se recolham, é fundamental que as pessoas usem máscara. Não pode sair sem máscara em hipótese alguma. E o que a gente viu, e aí não dá, muitos perguntam, mas e se fizer fiscalização? Não tem sentido você botar a polícia para o indivíduo usar máscara. Ele precisa se conscientizar de que é importante. Então, eu acho que a gente não pode desistir, precisa continuar fazendo as campanhas de conscientização. A instalação de leitos de hospital de campanha, ela é provisória, né? E se a gente não tomar a conduta, os leitos de terapia intensiva não são leitos de hospital de campanha. Os que a gente tem precisado agora são leitos de terapia intensiva. E com as pessoas circulando pela rua, fazendo todo esse movimento, você ainda tem os acidentados, os infartados e mais a pandemia. E não cabe todo mundo por essa porta, não vai poder passar. Então, tem que se conscientizar de uma vez por todas, que nós não temos saída. Essa é a única saída. Doutor Suleiman, daqui a pouco daqui a algumas semanas, né? Vai fazer um ano que a gente conversou pela primeira vez nesse contexto de Covid-19. De lá para cá, o senhor e tantas outras especialistas nos ensinando a encarar esse problema, né? Nos ajudando a aprender mais sobre esse problema e também aprendendo junto, porque é um vírus novo, né? Podemos dizer ainda que é novo. E a gente teve, ao longo dos últimos meses e principalmente ao longo das últimas semanas, né, uma enxurrada de mensagens de pessoas, também postagens em redes sociais de pessoas dizendo que estavam cansadas, que estavam eufóricas, que queriam pular onda, queriam ver o mar, queriam tomar sol e tudo mais. Eu fiquei pensando também,
nessa mesma época, se os profissionais de saúde não estavam cansados também, né, de fazer uma espécie de trabalho de Sísifo, porque é todo dia, toda semana, dar entrevista, falar para as pessoas que elas têm que usar máscara, falar que elas têm que manter o distanciamento, falar que elas têm que ser responsáveis, não se aglomerar. Eu pergunto para o senhor, não tem muito o que perguntar, além de pedir uma palavra para essas pessoas que inacreditavelmente não entendem ainda essas mínimas necessidades. Aí eu quero colocar um ponto novo, que são esses estudos que estão vindo agora da Europa, e inclusive a decisão que foi anunciada pelo governo da França, ou aliás, de cientistas da França, né, e depois pelo governo da França, de que há restrições à proteção por parte das máscaras de tecido, essas mais modestas, né? Digamos, menos protetivas. Isso já se sabia o ano passado, mas eu me pergunto se não vai ser uma desculpa para aparecer alguém falando, aí, tá vendo? Eu falei que máscara não adianta nada. O que a gente diz para essas pessoas, doutor? Você sabe, você fez a descrição do nosso sentimento. Eu tenho dito que eu não vejo a hora de entrar em quarentena, porque durante esse processo todo a gente não pôde fazer isso, porque obviamente a nossa função é cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas até não é muito difícil, nem resolver as questões relacionadas ao vírus. Eu acho que a parte mais difícil que a gente está vivenciando determinados formadores de opinião desconstruírem tudo que a ciência conhece há pelo menos um século, né? Então, por exemplo, a questão do isolamento, a gente já sabe desde a pandemia de gripe espanhola. E aí, o que a gente tem? A gente tem, principalmente, pessoas que nos dirigem, que vão para todos os veículos e diz abertamente, ontem inclusive assisti o presidente da República falando isso numa emissora de rádio aqui de São Paulo, que isso era uma tolice, que não precisa nada disso, que a gente tem mesmo que sair porque precisa ser imunizado com o que ele chama de imunidade de rebanho. Então, lidar com isso é muito difícil, porque isso, qual é a repercussão? Se isso só ficasse restrito ao seu discurso, não teria nenhum problema. O problema é que algumas pessoas acabam acreditando nessa informação, acabam se expondo e elas dizem, é problema meu a exposição. Não é problema seu a exposição, é problema nosso. Porque eu não posso escolher, por exemplo, com quem eu vou lidar num supermercado, na farmácia, no transporte público. Não há essa possibilidade. Então, na medida em que você se expõe, você se contamina, o problema passa a ser meu também, porque eu acabo exposto a esse universo dentro do ambiente de uma cidade, por exemplo. Então, todo esse processo que a gente tem tentado traduzir nesse ano todo, que você muito bem lembrou, ele acaba desmoronando por 2 ou 3 palavras que uma autoridade pública, numa estratégia que eu considero suicida, para não dizer irresponsável, desmonta completamente. Isto é a parte mais difícil desse processo. Mas eu tenho também dito, e os nossos colegas têm feito isso, que a gente não vai desistir, porque se a gente conseguir conquistar um coração e uma mente, já terá valido a pena, né? Que a pessoa tenha a consciência de que ela não vive isolada nesse ambiente, ela está cercada de outras pessoas, terá valido a pena. E tudo o mais para frente a história vai se incumbir de julgar, porque não tem outra alternativa. É muito triste isso tudo. A gente vive todos os dias tragédias familiares graves, todos os dias. Não é uma vez por semana, é todo dia uma história muito triste de pessoas que acabam se contaminando porque alguém disse que não era problema do outro, era só dele. Não é só dele, é de todos nós. Então, eu acho que é a parte mais difícil. Falar sobre vacina, falar sobre remédios, dar o entendimento da dinâmica do que significa variantes novas nesse contexto, que aí sim, de novo, essas pessoas que dizem que não é um problema dos outros, que é delas, passa a ser tão grave, porque quanto mais
o sujeito se expõe, quanto mais gente se contamina, maior a possibilidade de você ter variantes que, inclusive, vão ter maior transmissibilidade. Então, veja, essa equação ela é extremamente intrincada. São elos de uma corrente que, se você romper um, todo o resto cai. Doutor, para a gente encerrar, pelo menos da minha parte, amanhã a gente deve ter um novo anúncio do governo de São Paulo em relação às medidas restritivas, né, do plano de flexibilização, e a gente vem acompanhando aí uma regressão desse plano à medida que os números vão sendo divulgados, né, de internações e contaminações por coronavírus. O senhor acredita que seria o momento de voltar a restringir ainda mais? É claro que a gente sempre toca num ponto muito delicado, né, que os setores da economia também precisam sobreviver, reclamam muito sobre as restrições, fechamentos de comércio, de bar, de restaurante, mas eu tenho aquela sensação de que no início da pandemia, logo que ela surgiu, as pessoas tinham medo, tinham receio e não tinham opção para onde ir, porque estava tudo fechado, estava todo mundo em casa. Agora você olha o colega, o amigo, familiar, um conhecido saindo, viajando, levando uma vida normal, é o famoso fica em casa, mas o bar tá aberto. Ninguém usa máscara no bar. Fica em casa, mas o restaurante tá funcionando e precisa sobreviver também, precisa movimentar. Então não tem aquele sentimento de culpa, né? De eu tô fazendo algo de errado. Tá funcionando, tá aberto, a loja tá aberta, enfim. Isso acaba incentivando que eu frequente esses lugares, por exemplo. Qual que é a sua avaliação em relação a essas medidas mais restritivas, doutor? Do ponto de vista da pandemia, elas são fundamentais. Ocorre que essas medidas restritivas, sem uma organização do Estado, do poder público, para suprir essa demanda, né, você tem razão. Quando você fecha, a economia é como se fosse um torniquete, ela vai sofrer. Então, qual é a função do poder público? Minimizar o sofrimento. Ocorre que isso não tem acontecido. Nós demoramos meses para que as pessoas passassem a receber o auxílio. Restrição acontece na França, na Itália, na Inglaterra ou na Grã-Bretanha. Todos esses lugares fazem na Alemanha, fazem essas restrições, mas tem por trás o poder público dando suporte para que essas empresas sofram tenham o menor sofrimento possível. E é esta parte da equação que a gente tem falhado, entre outras falhas, né? Por exemplo, a testagem em massa, que seria fundamental se você não vai fechar, se você não vai propor medidas mais restritivas, você tem que fazer o teste em massa com rastreio de comunicantes, isolamento e controle dos comunicantes dentro do isolamento domiciliar. Nada disso foi feito. Recentemente, um quantitativo imenso de testes estavam aqui no aeroporto de Guarulhos, venceram e expandiram o prazo de validade, que é um material que era para ter sido usado. Então, é uma sucessão de equívocos para melhorar um pouco, porque isso é erro grave, que foram acontecendo no contexto da pandemia, que desembocam numa crise pior do que a primeira onda, que nem foi embora. Eu nem chamo isso de segunda onda, chamo isso de repique, porque a gente não conseguiu dar conta daquilo por uma incompetência gerencial. Eu acho que é simples assim. E aí, quem paga o pato, a conta, é sempre do elo mais frágil, que é da população. Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas, muito obrigado mais uma vez por essa conversa aqui conosco da Band News FM. Esperamos contar com o senhor mais vezes. Muito obrigado, um grande abraço, boa tarde para o senhor. Obrigada, doutor. Um grande abraço, bom trabalho e cuidemos-nos todos. É isso aí. 5h27 agora.